Hoje eu quero falar com você sobre os inimigos invisíveis que te impedem de acessar a prosperidade de Deus na sua vida. Nós falamos essa semana que nós somos grandemente abençoados pelo Senhor, que não existe maldição mais sobre a nossa vida. Você crê nisso? Eu acho que eu vou ter que pregar de novo sobre isso, né? Pregar de novo, porque é um assunto importante para a gente sempre estar relembrando. Não há mais maldição sobre a sua vida. Amém? Mas existem alguns inimigos que nos impedem, mesmo sendo abençoados por Deus, nos impedem de avançar. Eu sei, pastor, é o Lula, é o Bolsonaro, é o diabo. Não. São inimigos invisíveis que habitam na sua mente. Coloca a mão assim na sua cabeça, diga assim: inimigos da minha mente. E para você entender a seriedade disso, você sabe que agora tudo tem que ter ilustração, né? E aí para mim a ilustração de hoje ficou muito difícil, que a minha ilustração de hoje pesa 6 toneladas, não tinha como eu trazer, mas vamos de foto, né, para você entender. Está vendo essa estaca aqui? Alguma coisa aconteceu com o nosso telão hoje que ele está meio apático, né? Vamos descobrir essa semana aí o que aconteceu. Cansou, né? Trabalhando todo dia. Então, essa estaca proporcional a essa imagem é grande ou pequena? A estaca é grande? Pequena, uma pequena estaca. Eu sei que pela imagem parece grande, mas não é. Só você olhar aqui a altura da grama. É uma pequena estaca que naturalmente nos segura um bezerro recém-nascido. Só que ela está prendendo um elefante. É 6 toneladas, não coube na imagem. Imagina aqui dentro, né? Mata a pata dele proporcional aqui para você perceber. E essa corda aqui, na verdade não é uma corda, é um barbante. Porque, segundo alguns estudos, uma corda de barbante é capaz de prender um elefante de 6 toneladas. Você acredita nisso? Hã? Pode acreditar que é verdade. Por quê? Porque esse elefante, quando ele era pequeno, pegaram correntes de ferro e prenderam ele. E aí, ele tentou escapar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e ele não conseguiu. E o elefante, ele tem uma grande memória. Então ele entendeu que soltar dali era impossível. Só que aí ele foi crescendo. Ele foi crescendo. Ele foi crescendo. E à medida que ele foi crescendo, a corrente foi diminuindo. Desproporcional. Quanto mais ele crescia, menor era a corrente. Por quê? Porque agora não é necessário mais força para prender o elefante. Basta apenas relembrá-lo do passado. Então, aquele elefante cresceu e se tornou um monstro de 6 toneladas. E a corrente se tornou um barbante fino. Mas o passado ainda estava vivo na memória dele. Então, todas as vezes que ele olhava para o barbante, ele não via o barbante, ele via a corrente. Isso significa que o elefante cresceu, mas a mente dele continuou pequena. Isso ilustra para nós o que eu quero compartilhar hoje com você. Porque às vezes, você não está vivendo o que Deus tem para você, porque você ainda está preso. E algumas mentalidades que te aprisionam. Mas hoje nós vamos derrubar isso, em nome de Jesus. Eu sei que não é uma coisa fácil, mas eu vou te dizer, você é um elefante que vai ser liberto hoje. Imagina o seguinte, a gente diz, Deus vai nos restituir. Eu creio nisso. O ambiente está propício para isso. Deus está gerando isso no nosso coração. Amém? Mas a gente pensa, o diabo vai me atrapalhar. Já pensou isso ou não?
o governo, pastor, se o Lula ganhar de novo, vai roubar tudo de novo, não adianta Deus restituir. O nosso problema não é o diabo, nosso problema não é o governo, nosso problema não é falta de oportunidade, o nosso problema é respeitarmos esse barbante que nos prende mentalmente. Mas hoje eu oro para que enquanto eu prego, o Espírito Santo possa romper essas correntes na sua alma, em nome de Jesus, amém? Nós estudamos que a prosperidade bíblica não é um acúmulo de papel moeda, prosperidade não é dinheiro, prosperidade é o avanço imparável da vida de Deus em todas as áreas, as esferas da sua existência. Prosperidade não é ter dinheiro apenas, prosperar é crescer, diga comigo, crescer. Então, segundo a palavra de Deus, prosperidade é crescimento, avanço, sucesso, bons resultados. Financeiramente, também, mas não apenas. Por exemplo, nós falamos essa semana sobre cura. Prosperidade é você ter uma saúde de ferro. Amém? Nem gripe você pega. Amém? Você crê que nós vamos viver essa experiência, irmão? O povo andou no deserto lá, rebelde, virado cão, mas não ficaram doentes. Você é filho, você não é rebelde. Olha que benção. Né, irmã? Não é rebelde não, né? Já? Os irmãos falam que você é rebelde, né? Não é mais não, né? Se nós como filhos não crermos, quem vai viver? Nós estudamos segunda-feira, os trabalhadores. Mas você não é um trabalhador, você é um filho. Amém? Amém? Então vamos lá, 5, vou falar só 5, tem um monte, mas eu vou falar de 5. 5 inimigos invisíveis que te impedem de prosperar. Lembrando que prosperidade nós estamos falando de avanço, de crescimento, amém? Então pense nisso em todas as áreas da sua vida. O primeiro inimigo é o egoísmo. O que é egoísmo? Egoísmo é você pensar apenas em si mesmo. Diferente do que a palavra nos ensina, o egoísta é aquela pessoa que ele quer e ele crê na restituição, na restauração de Deus, mas apenas para ele. Ele está pensando na vida dele, no problema dele, nas coisas dele. E aí, em Lucas, no capítulo 12, Jesus vai contar uma parábola para combater essa mentalidade. Lucas 12, versículos 16 a 19, diz assim: E lhe propôs uma parábola. As terras de certo homem rico produziram com abundância. E ele começou a pensar consigo mesmo: que farei agora? Pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita. Então lhe veio à mente: já sei, derrubarei os meus celeiros e construirei outros ainda maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim direi à minha alma: tens grande quantidade de bens depositados para muitos anos. Agora tranquiliza-te, come, bebe e diverte-se. Eu sei que essa é a vida que você quer, né? Não é? Mas Jesus chama essa vida de vida egoísta. E é essa mentalidade que nos impede de acessar a prosperidade de Deus. Por quê? Porque o homem disse o quê? Interessante que o versículo, o texto, ele vai falando para nós sobre ele falar consigo mesmo, vir à mente, pensar, tudo está acontecendo dentro dele. E ele está pensando, argumentando consigo mesmo, e ele chega a uma grande conclusão: eu sou próspero, eu tenho em abundância. O que eu vou fazer para satisfazer a mim mesmo? Preste atenção, o problema dele era a riqueza? Não, o problema dele era egoísmo. Por quê? Porque todo o pensamento desse homem
não está em cumprir o propósito de Deus com as suas riquezas, mas em satisfazer as suas próprias vontades. Lembra alguns dias atrás, quando eu falei sobre Adão viver do pó? Lembra? Viver em volta do seu próprio corpo, das suas necessidades. Lembra disso? É a história desse homem. Como você identifica um egoísta? Ele sempre está falando dele e dos problemas dele. Você senta para conversar com o irmão para falar dos seus problemas, ele não quer saber dos seus, ele vai falar do dele. Conhece alguém assim? Ou quando você vai contar uma vitória para alguém, ele não quer saber da sua vitória, quer contar dele para você. Não é? Qual é o nome disso? Egoísmo. Agora, não é porque esse homem ele tem a prosperidade que ele está debaixo do propósito de Deus. Por quê? Diga comigo, prosperidade é viver o propósito. Significa que você pode ter muito dinheiro. Se você não estiver vivendo o propósito de Deus na sua vida, essa sua prosperidade só é dinheiro, não é prosperidade bíblica. Você pode ser a pessoa mais influente. Se você não está vivendo o seu propósito, a sua influência não tem poder no mundo espiritual. Está entendendo? Nessa ideia de que prosperidade é dinheiro, a igreja começou a cair no sistema religioso. E começou a trazer, por exemplo, você já viu muitas pessoas falando sobre isso, princípios judaicos para a prosperidade. Já viu isso? O que é isso? Religião. Eles estão dizendo que Jesus não é o suficiente. Você precisa ir na cultura humana, na cultura judaica, para descobrir o segredo da prosperidade. Ou seja, a prosperidade é fruto do que você faz e não do que você é em Cristo. Essa é uma mentalidade dentro da igreja, mas não é uma mentalidade bíblica. Prosperidade não é o que eu tenho, prosperidade é quem eu sou em Cristo. Amém? Não caia nessa ideia de que você precisa fazer alguma coisa para ser alguma coisa. Você é porque você crê e está em Cristo Jesus. Amém? Esse homem, ele pensava, eu preciso aumentar o meu desfrute. Eu preciso aumentar a minha satisfação. Perceba que Jesus não está falando e nunca falou em momento nenhum contra a prosperidade. Muitas pessoas usam a história do jovem rico para pregar contra a riqueza. Não existe nenhum lugar na Bíblia que o ensino seja contra a riqueza. O ensino é contra. Por exemplo, o jovem rico, Jesus disse, vende tudo que você tem, já que você ama a Deus acima de todas as coisas, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Ou seja, ajude o próximo, já que você é rico, você vai conseguir produzir mais riquezas. E a Bíblia diz que ele larga Jesus, vai embora, porque ele era dono de muitas posses, mas a prosperidade não estava dentro dele. Você pode ser dono de riquezas e não ser um rico, não ser um próspero. Deus está nos forjando uma mentalidade de riqueza, para que essa riqueza venha na nossa mão. Amém? Porque se você tem a mentalidade de prosperidade, você não tem medo de abençoar os outros. Amém? Por quê? Porque Deus supre todas as nossas necessidades. Uma coisa que eu sempre lutei aqui, é fazer as pessoas entenderem isso. Porque as pessoas sempre chegam aqui, quem prosperou depois que veio para cá? Tem gente, você ficou meio tímido assim, será que eu prosperei? Deixa eu ver. É incrível. De uma certa forma, Deus sempre prospera as pessoas depois que ela vem para cá. Só que a pessoa acha que é por causa dela. Não é, irmão, Deus não quer te prosperar por causa de você. Deus quer te prosperar por causa do reino. Amém? Tem gente que chega aqui e não tem nada. Aí ganha alguma coisa e fala, agora eu não preciso mais. Agora, não, irmão, não é sobre isso. Deus não quer nos prosperar para satisfazer as nossas necessidades. Deus quer suprir as nossas necessidades para que a gente seja supridor da necessidade do outro. Amém? Eu já falei, irmão, que eu vou ter para abençoar um monte de gente e não vou sentir falta. Amém?
Você ficar com a cara muito feia, fala, toma aqui R$1.000, irmão, vai ser feliz. Amém? Vai com essa cara feia para lá. Mas preste atenção, você fala amém, mas você não deveria falar amém, porque você também vai fazer a mesma coisa. Entenda o seguinte, no reino de Deus, tudo aquilo que não flui, morre. Tudo aquilo que não flui, morre. É só você perceber a natureza. Se uma água ficar parada por muito tempo, o que vai acontecer? Vai apodrecer, vai secar em alguns casos, mas principalmente vai produzir pragas. Água parada gera praga. Crente egoísta é um crente cheio de coisa ruim na sua alma. Gente egoísta geralmente é murmuradora. Gente egoísta geralmente não gosta de servir. Não estou falando nada. Cuidado com o egoísmo, ele pode gerar muitas pragas na sua vida. Mas você não é egoísta. Se você tinha essa mentalidade, isso vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. Amém? Jesus disse que maior coisa é dar do que receber. Maior é aquele que serve. Essa sempre foi o ensinamento de Jesus. Por quê? Porque se eu sirvo, eu sei quem eu sou. O egoísta, ele é egoísta porque ele tem problema na sua identidade. Ele não sabe quem ele é. Então, se ele não guardar, se ele não preservar, ele tem medo de não sobrar. Se ele for humilde, ele tem medo das pessoas pisarem em cima dele. Então, ele é arrogante. Só que quando você sabe quem você é, o problema não é a pessoa que pisa em você. É ela que não sabe quem você é, mas você sabe quem você é. Amém? Amém? Jesus disse, se alguém te ofender, não se ofenda, perdoe, porque o problema está na pessoa e não em você. Assim, você alcança uma prosperidade que o mundo não vai alcançar. Amém? Que você entenda hoje, Deus não quer te prosperar por causa de você. Deus quer fazer de você uma bênção para outras pessoas. Amém? Diga comigo, eu sou uma bênção. Agora fala como quem acredita. Diga, eu sou uma bênção. Aleluia. Segundo inimigo. Esse aqui é problemático. O segundo inimigo é a religiosidade. E você pode mudar essa palavra religiosidade para justiça própria. O que é religiosidade? Religiosidade é buscar formas de fazer coisas para Deus em troca de alguma coisa. O que é religiosidade? É quando você quer receber algo de Deus, mas primeiro você precisa fazer alguma coisa. Então, por exemplo, Deus vai restituir. Então, para Deus restituir, você tem que jejuar, certo? Então, você não está entendendo nada que eu estou pregando, né? Está vendo? Eu estou falando inglês. Deus não precisa do nosso jejum para nos restituir. Somos restituídos pela graça. Amém? Quando eu tenho essa mentalidade de que eu preciso fazer para Deus me dar, isso é religiosidade. E quando eu penso isso, Deus não vai me dar. Por que muita gente ora e nunca recebe? Porque ela acha que vai receber, porque ora. Por que tem crente na igreja que sempre faz voto, propósito, campanha e a vida não muda? Porque ele acha que essas coisas vão mudar a vida dele. Não vai, irmão. Você é abençoado pela graça mediante a fé e não pelo que você faz. Amém? E aí Jesus conta uma história sobre isso. Em Marcos capítulo 11, no versículo 12, diz o seguinte: no dia seguinte,
enquanto estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Aleluia. Estou como Jesus. E avistando ao longe uma figueira com folhas, foi verificar se encontraria nela algum fruto. Chegando perto dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era a época de figos. Então a repreendeu: nunca mais, em tempo algum, coma alguém fruto de ti. Diga comigo: religiosidade. A primeira coisa que o homem fez ao pecar foi produzir para si uma veste com folhas de figueira. Então a figueira em toda a Bíblia aponta para a justiça própria. Eu fazendo coisas para me apresentar diante de Deus. Então quando Jesus amaldiçoa a figueira, ele está falando sobre justiça própria, religiosidade. O que Jesus está dizendo? É interessante que o texto ele diz que Jesus queria comer, ele olha para a figueira e ela tinha o quê? Folhas. E aí o final do texto diz que não era tempo de ter. Como que Jesus amaldiçoa um trem que não está no tempo de ter fruto? Aí você precisa entender a história. Porque 2 vezes o texto diz que havia o que na árvore? Havia o quê? Folhas. Então, se 2 vezes o texto fala que havia folhas, é porque esse é um ponto para você prestar atenção. Amém? A figueira, assim como toda árvore, ela tem um tempo de frutificação. Mas diferente das outras árvores, a figueira, quando ela começa a dar folhas, essas folhas obrigatoriamente precisam produzir frutos. Ainda que poucos, mas precisa produzir. Então, a estação está fora. Não era tempo de figos, mas havia folhas. Então, se há folhas, é preciso haver frutos, figos. Mas a Bíblia diz que Jesus vai até essa figueira, tem folhas, mas não tem. O que isso representa para nós? Representa a nossa religiosidade vazia. Fala a verdade, você não se impressiona com a pessoa que ela diz que ela ficou 40 dias de jejum? Impressiona ou não impressiona? A questão é, quanto de Cristo ela conhece? É só folha. 40 dias de jejum é folha. Se tem 40 dias de jejum, quer dizer que entendeu Jesus, entendeu a obra consumada. Você precisa chegar perto e comer. Me fala de Jesus. Se essa pessoa não fala da graça de Jesus, se essa pessoa não fala da obra consumada de Jesus, ela tem folhas, mas ela não tem frutos. E Jesus então diz que essa pessoa está debaixo de maldição, porque ela está vivendo na justiça própria e não na ação do Espírito Santo. Ela pode até ter jejuado 40 dias, mas ela jejuou na carne e não na ação do Espírito. Está entendendo? Você fica impressionado com a pessoa que diz ser bacharel em divindade? Fica ou não fica? Fica, parece bonito. Uau, o irmão é especialista em divindade. Sei nem quem é essa irmã. Mas se esse bacharel em divindade, formado na melhor universidade do mundo, não entende a obra consumada, ele tem folhas, mas não tem frutos. E é incrível como a nossa carne, ela gosta de folhas. A gente se impressiona com a aparência e não se preocupa com o fruto. Se alguém chegar para você com uma roupinha bonita, com um carro legal, dizendo a paz do Senhor, você diz, irmão é abençoado. Sim ou não? Sim. Mas cuidado. Pode ter folha, mas não tem. Da mesma forma o contrário. Pode não haver folhas, mas o fruto está sendo gerado. Amém? Lembra aqui das plantinhas que eu trouxe? Planta de plástico e a planta de verdade?
Não se preocupem em ser bonito, se preocupem em ter vida. Se há vida, haverá fruto. Amém? Preste atenção, o diabo sempre vai nos levar à justiça própria. Se você está fazendo esse jejum para ser abençoado, vou te falar, você perdeu 13 dias. Seu jejum vai começar agora. Se você acredita que o coração de Deus vai se amolecer porque você está jejuando, você não entendeu nada. Deus não te abençoou por causa do jejum. Você jejua porque crê que é abençoado. É diferente. Amém? Você não precisa ser bonito, perfeito, para ter a bênção de Deus. Você precisa ser de verdade. Você está em Cristo de verdade? Estava ouvindo o testemunho da irmã, né? Falando que está em Cristo, né, irmã? Glória a Deus. É isso que nos importa, irmão. Nós precisamos estar firmados na verdade. Você olha fala a verdade, você não fica meio tímido quando você vê grandes igrejas, com grandes multidões, você fala, nossa, Deus está lá. Pensa ou não pensa? Pensa não? Não, né? Amém. Dona Firmina diz que não. Cuidado com as aparências, irmão. Cuidado. Pode ter folha, mas não ter fruto. Deus não está impressionado com as suas folhas. Deus está preocupado com os seus frutos. Amém? Não se deixe prender pela mentalidade do fazer ou parecer. Creia em quem você é. Amém? A religião diz que você tem que parecer crente. Não, você não tem que parecer crente. Você tem que ser. Ainda que você não pareça. Ainda que para descobrir tem que conversar com você. Porque olhando para você, fala, rapaz, não é crente não. Não. Crente não usa essas roupas. Mas quando você conversa, você fala, não, vagabundo não fala desse jeito. Está entendendo? Quer dizer que você vai andar de qualquer jeito? Não, o que eu estou dizendo é, deixa o Espírito Santo transformar você. Amém? Um dia você vai olhar no espelho e você vai se constranger. Aí você foi transformado. Agora, quando você veste aquela roupa, parece que você está meio estranho, você não foi transformado ainda. Mas quando você é convencido pelo Espírito, a transformação aconteceu. Amém? É igual a irmã, né? A irmã teve a transformação ao contrário. Ela tinha medo do demônio do batom, né? Da potestade do brinco. De repente a irmã apareceu. Cabocona vermelha. E quem instigou? Ninguém. Porque houve um processo natural de transformação. Amém? Você não precisa parecer, você precisa ser. Amém? Terceiro, esperar. Agora que eu vou começar a pregar para você, que esse ponto aqui é muito importante. Preste atenção, por favor. Por que muitos não recebem a bênção de Deus? Porque estão esperando essa bênção vir de pessoas. Eu vou falar para você, muitas vezes eu já fiquei, e às vezes me pego preso nesse ponto. A gente acha que a bênção de Deus está escondida em alguém próximo de nós, e esse alguém não quer nos abençoar. Já teve essa impressão? Por exemplo, você está perto de alguém que tem dinheiro, e ele sabe da sua necessidade, ele não te dá o dinheiro. Você não fica com raiva? Você fala, rapaz, o irmão não quer me dar. Por quê? Porque você está obrigando o irmão a ser usado por Deus. Espere em Deus e não nas pessoas. Amém? Espere em Deus. Não espere do seu patrão, irmão. Espere em Deus. Pastor, mas é meu patrão que paga meu salário. Não é, é Deus. Seu patrão é só uma figura. Se Deus quiser trocar, Ele troca. Amém, pastor, glória a Deus. Assim seja na sua vida também, em nome de Jesus. Amém, irmão, glória a Deus. Irmão, às vezes a gente ora, Senhor me prospera, mas você está pensando em alguém.
Usa, Senhor, fulano para me abençoar. Não, isso é esperar em homens. E todas as vezes que você espera receber alguma coisa de homens, você está abrindo o seu coração para você ser frustrado. Porque Deus não vai deixar. Escuta de novo. Deus não vai deixar, ainda que a pessoa queira, Deus não vai deixar ela te abençoar. Porque senão, de novo, você vai esperar em homens e não em Deus. Eu já passei por isso, irmão. Uma pessoa veio ofertar para mim e eu já estava esperando a oferta dela. Pois o irmão esqueceu de me abençoar, você acredita? E foi embora. E aí o Senhor falou isso comigo. Não é ele, sou eu. Eu não deixei, porque você está esperando em homens e não em mim. Eu falei, ué, mas vai vir de quem? Não interessa. Confie em Deus e não em homens. Amém? Isso é um ponto muito sério, irmão. Porque às vezes você fica pensando, conjecturando, sua cabeça fica pensando, da onde vai vir a benção? Fica ou não fica? Ai, será que o irmão vai vir me abençoar? Será que alguém vai... Não, irmão, não interessa como vai vir, eu sei que vai vir. Amém? E aí, Deus fala uma profecia através de Jeremias sobre isso. Presta atenção. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Maldito é o homem que confia. A palavra confiar aqui é depositar esperança. Maldito significa que é desprovido de bênção. Então Deus não abençoa os que confiam nos homens. Eu estou aqui falando para você que Deus vai restituir, que Deus vai te abençoar. Se você já tem na sua cabeça o plano formadinho de como Deus vai fazer, você está esperando em homens, em coisas, e não em Deus. Deus não vai te abençoar. Meu Deus, irmão, você precisa rachar a sua cabeça e colocar esse trem dentro. Porque várias vezes você já foi impedido de prosperar, porque você tinha um plano certinho de como Deus ia fazer. Ó, Deus vai me dar aqui, aí Ele vai usar essa pessoa aqui, aí eu vou fazer assim e eu vou prosperar. Aí não é bênção, irmão, aí é o ser. Aí é o ponto anterior, justiça própria, não é bênção. Está entendendo? Não confie na ideia de prosperidade que Deus vai te dar. Que às vezes Deus vai te dar uma ideia de prosperidade e você fala, agora eu ganhei minha vida, agora essa ideia acabou. Aí Deus vai lá e racha a sua ideia. Porque a força da sua prosperidade não é a sua ideia, é quem te deu a ideia. Amém? A Bíblia diz que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi lhe dado como justiça. Abraão creu diga comigo, em Deus. Você crê que Deus pode te abençoar? Você crê que em Deus você é abençoado? São duas coisas diferentes. Todo mundo acredita que Deus abençoa. Ele crê que Deus faz. Você não foi chamado para crer que Deus faz. Você foi chamado para crer em quem faz. Se você crê que Deus faz, você está crendo em coisas. Nós precisamos crer em uma pessoa, em Deus, e não nas coisas que Ele faz. Amém? Amém? Mas o texto continua. Ele será, olha o resultado de você confiar nas pessoas e em coisas. Ele será como um arbusto no deserto. Não perceberá quando algum bem se aproximar. Pelo contrário, morará nos lugares mais áridos do deserto, em terra salgada e desabitada. O que o texto está dizendo? Se você espera em coisas e não em Deus, Deus vai te deixar isolado das bênçãos. E aí o texto diz que você não vai perceber quando algo bom chegar. Por quê? Porque você vai estar olhando para o lugar errado. Deus está vindo de um lado para te abençoar e você está olhando para o outro esperando o irmão. Você está entendendo? Vira para o seu irmão e fala para ele, foca em Cristo, irmão.
Por que as pessoas se frustram? Uma pessoa me perguntou há um tempo atrás no Instagram, e o meu Instagram, eu sou uma benção com ele, a gente não se conversa muito, às vezes eu tento usar aquele trem, mas me dá uma preguiça de gravar, irmão. Porque Instagram ninguém quer saber de nada, né? Quer saber de curtir a vida, eu não sei fazer essas coisas. Mas alguém me perguntou lá, como que eu faço para não me decepcionar mais? Eu gravei o vídeo e não postei, olha que benção, André. Mas como que eu faço para não me frustrar? É só não esperar em pessoas. Irmão, se tem uma coisa que eu aprendi nesses 11 anos que eu vou fazer agora de ministério, é que você vai me decepcionar e eu vou te decepcionar. Se a gente já resolver isso logo, vai ficar tão bom para nós. Né? Prazer, eu sou o pastor Mike e eu vou te decepcionar em algum momento. Qual é o seu nome? Eu sou fulano e em algum momento vou decepcionar. Ai, que bom, agora podemos continuar agora. Porque quando a frustração vier, é só um sinal. Olhamos para a coisa errada. Você está entendendo? Não espere nada extraordinário de mim, irmão, porque eu sou normal igual você. Mas esperamos coisas extraordinárias de Deus, que usa pessoas normais como nós. Amém? Você está entendendo ou não? Mas aí o texto diz, mas, bendito, quem é bendito? Você é bendito? Bendito, abençoado é o homem cuja confiança está totalmente depositada no Senhor, cuja fé está no Senhor. Ele será como a árvore plantada junto às boas águas, enquanto a outra está no deserto, morrendo na seca. Essa aqui está plantada na fonte da água, ela está sendo nutrida todo o tempo, e que estende as suas raízes para o ribeiro, uma árvore que não se afligirá quando chegar calor. Sol na Bíblia é provação. Então quando a Bíblia fala sobre calor, ela está falando de prova. Mas olha a promessa, ainda que a prova virá, você não será afligido. O que significa? Hoje você passa por uma crise financeira, você sente, sim ou não? Você fala, meu Deus, vou morrer esse mês. Mas, se você esperar no Senhor, colocar sua confiança nele, você vai chegar num nível de prosperidade, que você vai enfrentar crise financeira, mas isso não vai te abalar. Amém? Não quer dizer que você não vai sentir, você vai sentir, mas não vai faltar. Amém? É aquele mês que você ganha 10 mil todo mês, mas num mês você ganhou 5. Fala, ai meu Deus, perdi 5, mas eu tenho mais 5, vai dar certo. Aí no outro mês, Deus, ao invés de Deus te dar 10, porque você perdeu 5, Ele te dá 20. Essa é a prosperidade de Deus, amém? Mas não porque você confiou em alguma coisa, mas porque você confiou nele. Com 10 ou com 5, o Senhor é a sua prosperidade. Amém? Se você confia que Deus só te prospera quando você ganhar 10 mil, você nunca vai prosperar. Porque você não está confiando em Deus, você está confiando nos 10 mil. Está entendendo ou não? Porque as suas folhas estarão sempre viçosas. Não sofre, se tem folha, tem fruto. Então ele está dizendo, você vai ter o que comer, porque a prosperidade estará em você. Não sofre de ansiedade, oh glória, não vai ficar preocupado. Durante o ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. Ou seja, o texto não está dizendo que você vai viver um mar de rosas. Ele está dizendo, você vai sofrer, mas não vai ser ansioso. Você não vai ficar preocupado, porque nada vai te faltar. Amém? Essa é a prosperidade de Deus para nós. O Senhor é o nosso pastor, por isso nada nos falta. Amém? Não é que as coisas não vão faltar, é que se faltar, o Senhor está conosco e Ele vai prover. Amém? Por isso mude a sua mentalidade, irmão. Pare de mendigar coisas de pessoas e comece a tomar posse da sua herança em Deus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Quarto, mentalidade
Eita glória! Saímos da prosperidade e vamos falar da escassez. O que é escassez? Escassez é o oposto de prosperidade. Se prosperidade é crescimento, avanço, escassez é uma mentalidade sempre olhando para aquilo que falta. Diga comigo, escassez é olhar para o que falta. Preste atenção nesse exemplo bíblico aqui. Números 13, a partir do versículo 30 até o 33. Então Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés. Subamos e herdemo-la, disse ele. Em verdade, temos a capacidade de conquistar essa terra. O que acontece? Deus havia prometido para o povo de Israel que os tiraria do Egito e os colocaria numa terra que emana leite e mel. Amém? Lembra da história? Ok. E aí Moisés, quando chega perto de Jericó, envia 12 espias para olhar a terra. Você sabe disso? Amém? Uma coisa que você não sabe, Deus não mandou ele fazer isso. Não faça coisa que Deus não pediu para você fazer. Vai gerar problema. Mas era uma boa ideia? Sim. Por isso, boa ideia não significa que é a vontade de Deus. Moisés teve a boa ideia de ir lá espiar a terra. O problema é que essa boa ideia não veio de Deus. E aí vão 12 espias, olham a terra e voltam. 2 voltam crendo na vitória. 10 voltam crendo na derrota. Ou seja, essa boa ideia de Moisés, na verdade vai trazer uma contaminação para o povo. O povo cria na terra. Mas agora por causa de 10, eles vão desacreditar a terra. Isso significa que, por que Deus não te mostra detalhadamente o seu futuro, para você não perder a sua fé? Porque se Deus te contar os inimigos que te esperam lá na frente, você não vai querer avançar. Está entendendo? Pastor, se Deus me falar tudo o que Ele vai fazer, eu confio e eu vou. Não vai. Não vai. Porque se Deus falasse para Moisés, Moisés, eu vou mandar vocês para o deserto, esse povo vai murmurar, você vai morrer no deserto e não vai ver a terra, mas o povo vai ser liberto. Deus, passa, pode escolher outro. Se Deus fala para Josué, Josué, você vai nascer no deserto, vai herdar a terra, mas você vai morrer sem ver toda a terra ser herdada. Pode ir. Vou não. Prefiro ficar por aqui. Se você fosse Davi, falar, ó Davi, vou te ungir rei, com 16 anos de idade, mas você vai reinar só depois de 13 anos, isso se você conseguir escapar da morte de Saul, que ele vai tentar te matar. E outra, você vai ser rei, mas você vai pecar, e você vai perder o reino, e o seu reino vai ser dividido, e vai vir um inferno para a nação, amém? Não, Senhor, não vou não. Deus não te mostra todo o seu futuro, porque tem coisas no seu futuro que você não está preparado agora para descobrir. Por isso você precisa passar pelo processo, para que a sua mentalidade seja renovada, e você esteja preparado para herdar. Está entendendo? Então Moisés tomou a decisão errada. Ele envia 12 espias, 2 voltam dizendo, vamos, nós temos a capacidade, mentalidade de próspero, vamos, é nossa, Deus nos deu, vamos embora. Mas aí tem 10 com mente de escassez. Entretanto, os homens que haviam acompanhado, os outros 10, reagiram, não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte que nós. Pensamento de escassez, ele tem mais força do que nós.
Então, por exemplo, mentalidade de escassez de um pastor. Não, a outra igreja prospera é porque ele tem mais gente do que nós, entendeu? Eles têm uma equipe melhor do que a nossa. É uma mentalidade de escassez. Não, Deus abençoou o casamento do fulano, é porque ele escolheu bem, eu não escolhi bem. Entendeu? Por isso que meu casamento acabou, porque eu escolhi mal. Não, mentalidade de escassez. Não interessa se você tem menos, se você é menor, ou se você escolheu errado. Você tem a promessa de Deus na sua vida. Amém? Foque na promessa e não no que te falta. Amém? Não podemos marchar contra esse povo, porque é forte demais. E puseram-se a difamar. Diga comigo, difamar. O que é difamar? Falar mal para que outros acreditem. Eles estão falando mal da terra para o povo voltar atrás e não herdar a terra. Boa ideia de Moisés. Difamar diante dos filhos de Israel a terra que havia observado. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora os seus habitantes. Todos aqueles que vimos lá são homens de grande. Se eles lá são grandes, nós aqui somos o quê? Pequenos. Mas não foi Deus que falou que iria dar a terra? E o que interessa o que tem lá? Percebe que muitas vezes a gente não alcança o que Deus tem porque a gente fica com medo do que tem lá do outro lado? Irmão, não interessa o que te espera do outro lado, o que está lá é seu. Amém? Pastor, mas eu não me vejo com essa capacidade. Comece a ver então. Porque o problema não é a promessa, é a sua visão. Amém? Lá também vimos gigantes, os descendentes de Anak, mistura de homem com anjo, diante de quem parecíamos a nós e a eles. Olha o que eles disseram, nós para eles somos gafanhotos, eles vão comer a gente. Mas perceba que não foi o povo de lá quem disse quem o povo de cá era. Foi o povo de cá que ao vê-los, definiu a sua autoimagem. Então eles se viam como gafanhotos, porque estavam olhando para o que os outros tinham, e não para a promessa que eles tinham. Quando você é alguém que não alcança a bênção de Deus, quando você acredita mais no diabo do que na promessa que Deus te deu. Se o diabo aparecer para você e disser que vai te matar, você acredita? Acredita. Você acredita. E pede para ele, por favor, que não te mate. É ou não é? É, ué. Porque você acredita mais no diabo do que em Deus. E esse é o nosso problema. Se a Bíblia diz que você é próspero, se Deus diz que você é próspero, mas você olha para a sua carteira e não tem dinheiro, você acredita que você é próspero? E é por isso que a gente nunca vai herdar a promessa desse jeito. Você precisa romper com a mentalidade de escassez. Não interessa o que me falta, o que interessa é o que eu recebi. Eu recebi uma promessa de Deus. Amém? Quem tem a mentalidade de escassez não consegue desfrutar da restituição, porque está sempre esperando algum desastre. Deus vai me dar hoje, mas o diabo vai roubar amanhã, pastor. Estou sabendo, é assim, sempre foi assim na minha vida. Lembra a memória de elefante? Porque lá atrás alguma coisa deu errado e você acredita que vai acontecer de novo. Rompa com essa corrente na sua mente hoje, em nome de Jesus. O seu passado não te define, porque você foi plenamente perdoado. Amém? Você é grandemente abençoado em Deus, então não interessa o que faltou, interessa o que vai chegar para você. Amém? Você crê nessa palavra ou não? A escassez é uma mentira que tenta anular a verdade da prosperidade de Deus na sua vida. Não interessa o que o seu banco diz, não interessa o que a sua carteira diz, interessa o que Deus diz. E Deus diz que você é próspero e rico em Cristo Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor para você acordar aí. Aleluia, irmão. Você está aqui comigo? Vamos para o último, para acabar?
Amém? Com força, com energia? Amém? Vamos lá. Quinto e último. Orgulho e autossuficiência. Orgulho é diferente de egoísmo. Orgulho, egoísmo, aliás, é você achar, na verdade, é você pensar apenas em si mesmo. Orgulho é você achar que você é suficiente. Irmão, você não é suficiente. Tem gente que fala assim, eu, minha mulher e um cachorro, estou bem. Não, não está. Vocês não são autossuficientes. Você precisa de um corpo. Amém? Pastor, se eu estiver bem comigo mesmo é o que interessa. Não, não interessa. Pastor, eu bem, os outros que se exploda. Não, quem vai explodir é você. Porque você está errado. Deus nos fez para viver em comunidade. E comunidade e orgulho não se batem. Se você acha que você é bom demais para andar com as pessoas, na verdade você só é um egoísta que vai morrer sozinho. Quem não tem relacionamento é orgulhoso e pensa que é autossuficiente. E a palavra garante, vai morrer seco. Não é seu caso, é alguém da live, entendeu? É alguém da live. Mas a Bíblia nos dá um exemplo disso. 2 Crônicas 26, 16. Contudo, assim que começou a vangloriar-se de suas conquistas e do seu poder, seu coração se encheu de orgulho e soberba. Aqui está falando do rei Uzias. O conduziu à queda e ao insucesso. Então preste atenção. Uzias foi um grande rei. Deus abençoou ele muito, prosperou ele muito. Só que aí ele chegou no topo. E quando ele chegou no topo, ele esqueceu de quem colocou ele lá. Não conhece ninguém assim, né? Comecei dizendo aos irmãos, chega aqui andando descalço, de bicicleta, pedindo dinheiro para comer. Aí na hora que prospera, fala aqui, ó, cheguei, aleluia, esse lugar é pequeno demais para mim. Preciso de novos ares. Por quê? Porque são soberbos e orgulhosos. Mas a promessa é que o orgulho e a soberba vai conduzir à queda e ao insucesso. Cuidado, irmão. Deus vai nos fazer crescer, mas se você ficar soberbo, você vai cair. Amém? Não precisa nem confirmar não, já está confirmado no céu. E Salomão é o exemplo disso. Salomão era um Zé Ninguém que Deus apareceu para ele, deu uma bênção para ele tão grande, grande demais que ele achou que era dele. Salomão não foi o homem mais sábio, ele teve a sabedoria, ele não era sábio. Porque um sábio não morre adorando demônios. Amém? Ele tinha a sabedoria, mas ele não era sábio. Você é sábio. Amém? Porque Salomão não tinha o Espírito Santo habitando dele, não tinha uma aliança em Cristo. Você tem. Você é a personificação da sabedoria. Vem dar o conselho aí, sábio. Uzias pecou contra o Senhor, seu Deus. Olha o pecado desse homem. Pois entrou na casa do Senhor para queimar incenso no altar dos perfumes sagrados. Esse homem cresceu tanto, ele prosperou tanto, que ele disse assim, Deus não vai aceitar uma oferta minha? Ele me abençoou. Eu não preciso de sacerdote. Não preciso de pastor. Eu mesmo dou o meu dízimo para mim mesmo, faço oferta para mim mesmo, faço a ceia para mim mesmo, oro por mim mesmo, repreendo a mim mesmo, ponho eu mesmo de banco, eu mesmo me tiro, tudo certo. Não conhece ninguém que pensa assim, né? O que ele fez? Ele pegou um incenso e foi lá no altar de incenso,
no lugar santo para oferecer diante da arca de Deus. Deus chama isso de... Cadê? Pecado. Agora, ele matou alguém? Ele foi egoísta? Não. Ele só foi orgulhoso. Orgulhoso, inevitavelmente, se torna um rebelde. Todo orgulhoso vai virar um rebelde. Exemplo disso? O pai dos orgulhosos. Você sabe quem é o pai dos orgulhosos? Diabo. Por quê? Porque um dia ele olhou para si mesmo e ele disse: rapaz, eu sou bonito demais. Olha que lindeza. Eu acho que eu mereço um posto maior do que isso aqui. Vou ficar aqui nessa terra cuidando de bicho? Não. Poderia estar sentado ao trono ao lado do pai. Orgulhoso. Aí a Bíblia diz que por causa da sua soberba e orgulho, ele caiu. E a promessa é que todo orgulhoso e soberbo vai cair como o diabo caiu. Agora, sabe o que é incrível, irmão? Deus não impede o orgulhoso de crescer. Preste atenção. Deus não impede o orgulhoso e o soberbo de crescer. Diga por quê? Para ele cair legal. Porque o orgulho de Salomão, o orgulho precede a queda. Então, se você não crescer, você não cai. Então tem gente que está crescendo e está dizendo: Deus está me abençoando, Deus está me abençoando, eu estou certo sim, ainda bem que eu saí de lá, Deus está me abençoando, Deus está me abençoando. Calma. Espera a próxima curva. Vai que não tem estrada. Aí você entra de uma vez na curva. A soberba precede a queda. Por isso que nós precisamos vencer esse inimigo hoje. Pastor, não, mas eu não sou orgulhoso. É mesmo, irmão? Se Deus der 5.000 para você agora aqui, você vai para onde? Ó, pastor, antes de ir embora eu vou dar meu dízimo, é claro. Eu duvido, irmão, que você pensa nisso. Você pensa: rapaz, o meu almoço está garantido, vou lá naquela churrascaria. Se você ganhar um carro hoje, você tem humildade? Ó, o alarme, oh meu Deus, o alarme do meu carro, ó. Já viu gente besta assim? Já? Meu Deus. Quer ver gente com carro, uma pessoa orgulhosa? É aquela pessoa, para você entrar no carro dela, ela olha para o seu pé. Já viu gente assim? É o que? Gente orgulhosa. Porque na casa dela não tem vassoura, não tem água. Então, se você sujar, aquela sujeira nunca mais vai sair. Porque o mais importante do que o carro é a pessoa que esse carro transporta. Se eu dou uma carona para você e o meu carro é mais importante do que o serviço que eu estou prestando a você, ela é melhor não te dar da carona, irmão. Isso é orgulho, é soberba. Amém? Mas que Deus te liberte disso em nome de Jesus. Soberba é você achar que você aprende tudo sozinho. Não precisa de ninguém, não precisa perguntar. Não, irmão, você tem que perguntar, porque senão você não é autossuficiente, não. Eu pergunto: irmão, você tem pergunta? Não, pastor, aprendi tudo. Mentira! Nem eu aprendi. Que se eu tivesse aprendido, minha vida estaria uma benção. Alguma pergunta, irmão? Não, pastor, olha, isso aí eu já sei de cor. É mesmo? Então por que você não ensinou para mim? Cuidado com a soberba. Às vezes não é Deus que não está te abençoando, são esses inimigos que estão roubando a bênção de você. Mas isso vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. Amém? Eu termino mostrando essa estaca de novo para você. Isso é grande demais para ela. Mas se você não mudar a sua mente, esses inimigos vão parar você. Tudo que eu mostrei para você aqui são mentiras do diabo, que te fazem achar, acreditar em coisas erradas, para que ele roube você da bênção de Deus. Vamos só rever
para a gente orar. Primeiro inimigo, o egoísmo. Diga comigo, o egoísmo, nunca mais. Segundo, religiosidade. Diga comigo, religiosidade, nunca mais. Terceiro, esperar em homem. Diga comigo, eu espero em Deus. Quarto, mentalidade de escassez. Diga comigo, eu sou próspero e nada me falta. E quinto, orgulho e autossuficiência. Diga comigo, eu sou humilde e dependente. Amém? Entenda que não importa quais são as suas crenças, não importa quais são as suas mentiras que o diabo colocou na sua cabeça, não importa qual palavra de maldição lançaram contra você, não importa seus bloqueios, seus traumas, nada disso interessa. Interessa que o Senhor se tornou maldição na cruz para que você fosse abençoado. Não importa o que fizeram com você, importa o que Jesus fez por você. Não importa o que você está vivendo agora, importa o que Deus preparou para você viver. Amém? Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Diga comigo, eu tomo posse da bênção do Senhor, da restauração do Senhor sobre a minha vida. Eu declaro que esses inimigos já caíram por terra, em nome de Jesus. Eu declaro que a partir de hoje, eu me levanto contra cada inimigo que tentou me paralisar. Eu renuncio ao egoísmo, eu renuncio à religiosidade, eu renuncio ao orgulho, à soberba. Eu coloco os meus olhos no Senhor e espero nele. Ele é a minha fonte. A escassez não me governa. Eu não sou gafanhoto. Eu sou o leão da tribo de Judá. Eu recebo a unção para crescer, para avançar e progredir. A minha casa é um lugar de abundância. As minhas mãos são instrumentos de prosperidade. E a minha vida é um testemunho da graça de Deus. Eu sou livre, eu sou próspero, eu sou restituído em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Aleluia.